Em 1889, a ferrovia Sorocabana chegou em Tatuí. A estação passou a ligar a cidade de Tatuí com as outras regiões, facilitando a viagem de pessoas e o transporte de mercadorias. Em 1950, a linha férrea acabou ganhando a eletrificação, modernizando o transporte tanto de cargas quanto de passageiros. Durante muitos anos, o trem acabou fazendo parte da vida e da rotina dos tatuianos. E em 1978 foi quando acabou o transporte de pessoas, fazendo com que o trem só transportasse cargas. Com a expansão da linha ferroviária, Tatuí acabou ganhando mais importância na região. A estação movimentava passageiros e cargas e ajudou no desenvolvimento comercial da cidade de Tatuí. Em 1997, a linha férrea voltou a ter circulação de trens, fazendo a linha Sorocaba a Piaí. Hoje, a estação continua fazendo parte da memória e preservando uma época em que o apito do trem fazia parte da vida de todos os tatuianos. Você sabia que o prédio histórico onde abriga o Museu Paulo Setúbal já foi a delegacia da cidade e o fórum? Inaugurada em 1920, o prédio foi construído para abrigar a cadeia pública da cidade de Tatuí, no seu térreo, e também para abrigar o fórum da comarca de Tatuí, no seu andar superior. E durante décadas foi um dos principais prédios públicos da cidade de Tatuí. Com a mudança da justiça para outro endereço, o prédio ganhou uma nova função. Em 1962, o prédio se tornou a Casa da Cultura Paulo Setúbal, preservando documentos, fotografias e peças históricas que contam a história do município. Atualmente, o prédio se encontra fechado para estudos e uma possível restauração. Mas o museu continua funcionando em outro espaço para manter viva a cultura e a história da cidade. Um lugar que antes fazia parte da justiça, hoje faz parte da história da nossa cidade. A história da fábrica São Martinho começa em 1981, com a vinda do empresário português Manuel Guedes, que construiu a tecelagem em homenagem ao seu pai Martinho. As máquinas elas vieram diretamente da Inglaterra, através de carro de boi, e marcando o início da industrialização da cidade de Tatuí. Ao lado da fábrica foi construído o Casarão dos Guedes e também diversas casas para os funcionários. O complexo acabou formando uma verdadeira vila operária, por onde muitas famílias viveram e trabalharam durante décadas. Com o passar dos anos, a indústria São Martinho acabou se tornando uma das principais e maiores indústrias têxteis do Brasil, levando o nome e a seda de Tatuí por todo o país e assim movimentando a economia da cidade. Após o final da década de 70, a fábrica São Martinho encerrou suas atividades, tornando-se um dos principais polos de referência da cultura tatuiana. Tatuí está completando 200 anos e a fábrica São Martinho é um dos principais pontos de referência da nossa cidade. Antes de receber o seu nome atual, a via era conhecida como Rua Boa Vista, por oferecer uma bela vista dos campos do Morro Alto. Em 1893, o então intendente Dr. Francisco Sales Gomes determinou o plantio de dezenas de mangueiras ao longo da avenida. Além de embelezar a cidade, o plantio tinha um objetivo curioso. Médico de formação Dr. Francisco Sales Gomes acreditava que as mangueiras ajudavam a melhorar a qualidade do ar. Poderia contribuir no combate ao bosque, doença bastante comum na região naquela época. Essa iniciativa marcou história na arborização de Tatuí. Após a morte do cônego João Clímaco de Camargo, em 1905, a avenida recebeu oficialmente seu nome. Porém, para os moradores,
ela continuou sendo a Avenida das Mangueiras. Em 1997, as árvores foram tombadas como patrimônio paisagístico, histórico, cultural. Hoje, a Avenida das Mangueiras é muito mais que uma via urbana. Ela reúne história, natureza e memória, passando por importantes pontos da cidade, como a Santa Casa, o Conservatório, o Cemitério Cristo Rei e diversos monumentos. Caminhar entre as centenárias mangueiras é percorrer a história de Tatuí. Você sabia que um dos prédios mais antigos da cidade de Tatuí já foi escola, abrigo militar e também serviu de enfermaria na Revolução de 32? A história começa em 1895, quando foi inaugurado o primeiro grupo escolar, o Grupo João Florencio. Logo, alguns anos depois, em 1909, foi inaugurado o prédio como a gente está vendo ele hoje. Durante a Revolução de 1932, a Revolução Constitucionalista, o prédio ele acabou sendo utilizado como abrigo para os militares, abrigando tropas no porão do prédio e servindo também como enfermaria. O projeto ele foi criado pelo arquiteto Manuel Tabater e ele foi inspirado nas principais características marcantes das obras da Primeira República. Com o fim do conflito, a escola voltou à sua função original, a de educar, e acabou formando gerações de tatuianos. Em 2005, ela acabou passando por uma municipalização e também por uma reforma, com suas principais características arquitetônicas preservadas, mantendo esse prédio maravilhoso. Hoje, quem passa por aqui acaba vendo só uma escola, mas dentro dessas paredes tem muita história e muita curiosidade para você que mora em Tatuí. O Mercado Municipal, aqui de Tatuí, conhecido carinhosamente como Mercadão, foi inaugurado no ano de 1914 pelo prefeito Cândido José de Oliveira. Inaugurado em 1880, o prédio atual oferece, tanto para os moradores quanto para os comerciantes, uma estrutura mais moderna, confortável e sofisticada. O prédio atual substitui o antigo mercado da cidade. Com inspiração na arquitetura europeia do século XIX, o Mercadão chama a nossa atenção pelos grandes arcos, característica mantida até hoje. Mais do que um centro de compras, o edifício se tornou um dos principais cartões históricos de Tatuí. Ao longo de mais de um século, o Mercado Municipal se tornou um dos principais pontos de encontro de comerciantes, feirantes, agricultores e moradores, que fizeram daqui um dos principais centros de convivência. Em reconhecimento à sua importância histórica, cultural e arquitetônica, o Mercado Municipal foi tombado como Patrimônio Histórico-Cultural do município. A preservação do prédio garante que as futuras gerações conheçam um dos principais pontos turísticos de Tatuí. O mercado municipal continua sendo muito mais do que um ponto comercial. Ele representa a história da cidade, o trabalho dos comerciantes e a tradição do povo tatuiano. Visitar o mercado municipal é reviver mais de um século de história, que ajudam a contar a trajetória de Tatuí. Fundada em 1908, a fábrica dos Irmãos Campos foi uma das primeiras fábricas têxteis aqui da cidade de Tatuí. Conhecida como Fábrica dos Irmãos Campos, ela produzia fios e tecidos, ajudando a impulsionar o comércio da região. Em 1943, um grande incêndio acabou atingindo a fábrica, mas isso não parou suas atividades, que continuou décadas depois. Após ser desativada, a fábrica antiga foi revitalizada e hoje em dia abriga a rede de mercados Coop, preservando parte da história industrial de Tatuí.
A Praça Martinho Guedes, ou Praça da Santa, ou também Praça do Pinheirão, foi inaugurada em 1910. A praça recebeu esse nome em homenagem a Martinho Guedes, um dos principais empresários aqui da cidade de Tatuí, que construiu a Fábrica São Martinho. A Fábrica São Martinho foi uma das principais fábricas do setor têxtil do Brasil, levando o nome de Tatuí para muitos lugares. Então, assim, a praça recebeu essa homenagem com o nome de Martinho Guedes. E a Praça Martinho Guedes, ela acabou se tornando um dos principais pontos de encontro dos tatuianos. O apelido Praça da Santa acabou sendo dado com a inauguração da estátua de Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira de Tatuí, isso em 1945. Um dos principais símbolos da Praça da Santa é o Pinheirão, que ilumina os natais de Tatuí desde 1956. Mesmo sendo atingida por um raio em 1980, o acendimento tradicional do Pinheirão continuou e até hoje continua iluminando o coração de todos os tatuianos no Natal. Você que é tatuiano, você já tem uma fotinha do lado do Pinheirão. Se você não tem, seu pai tem, sua avó tem, sua tia tem. Além de sua importância histórica, a Praça da Santa também guarda lendas que ultrapassaram gerações. Moradores antigos contam lendas sobre a aparição da santa durante a madrugada e até de outros espíritos, mas não com um tom sombrio. Eles falam que a estátua da santa acaba trazendo uma harmonia e uma paz para o ambiente. A obra, ela foi criada pelo artista plástico Luiz Marrone e doada pelo embaixador José Celso Soares. A santa acabou transformando a Praça Martinho Guedes em um importante ponto de cultura, fé e lazer. Embora essas histórias façam parte da cultura popular de todo tatuiano, a Praça da Santa acaba sendo uma das praças mais queridas de todos os tatuianos. E também em Tatuí temos o Museu do Rugby. Mas esse rugby é o esporte ou não? O Dr. Walter Nunes não jogava rugby, o esporte, pois o rugby que se fala tanto é o nome do automóvel antigo que ele possuía, um raro Durant Motors Rugby M2, que pertenceu ao doutor e foi um dos primeiros carros Fords do Brasil e hoje está no acervo do museu. E o veículo acabou dando nome ao Memorial do Rugby de 1928. E hoje em dia, o espaço cultural abriga esse carro raríssimo em seu acervo. O MIS de Tatuí preserva a memória audiovisual da cidade e reúne o seu acervo memórias históricas, fotografias, vídeos, sons e documentos ajudam a contar a história de Tatuí. É cultura preservada para as novas gerações. O museu homenageia o jornalista Renato Ferreira de Camargo. O espaço integra o circuito cultural de Tatuí. Mais que um museu, o MIS é um lugar de memória, um espaço onde as imagens e os sons ajudam a manter a memória viva. A história de Tatuí começa ao redor de uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição. Com o crescimento do povoado, surgiu a Praça da Matriz, um marco histórico da cidade. Construída a partir de 1884, a igreja se tornou um dos maiores símbolos de Tatuí e em 2022 acabou ganhando pelo Vaticano o título de Basílica Menor. Antigamente, a praça era ponto de encontro dos jovens. Caminhando ao redor do coreto, rapazes e moças trocavam olhares e muitos namoros começavam ali. Entre a Basílica, o coreto e seus jardins, a Praça da Matriz preserva fé, cultura e encontros que atravessam gerações. E para você que acompanhou essa pequena série documentário até agora, você que está aí do outro lado, nosso muito obrigado. Obrigado a vocês que incentivaram. Obrigado também pelas críticas, pois é nelas que a gente aprende e acaba crescendo e melhorando cada vez mais. Essa é uma singela homenagem da Nova FM aos 200 anos de Tatuí.